Você está assistindo ao programa Vida Segue, sempre aos domingos aqui na Record News, às 10 da noite. Obrigado por nos acompanhar. E a semana foi marcada por movimentos sociais que tomaram as ruas, exigindo direitos e mostrando que o Brasil não pode ceder aos inescrupulosos. Vamos tentar decifrar as mensagens que estão sendo enviadas por jovens cidadãos que já se somam a muitos outros brasileiros que estão saindo de uma apatia, indo de encontro aos direitos que sempre tiveram, mas pouco recebiam. Nós vamos conversar com o professor em sociologia, Sandro Cel. Seja bem-vindo. O assunto é sério. Tudo bom? Tudo bom, professor? Por favor. Eu me emocionei essa semana. Eu vou até desabafar aqui com o senhor. Eu me emocionei assistindo essas manifestações, nós do RIC Notícias, acompanhando, inclusive ao vivo, vendo eles chegando na ponte, porque a ponte é emblemático, né? A posse da ponte é emblemática. E de uma forma da busca de um direito, ou dos direitos que nós sempre tivemos. Como é que o senhor que tem todo esse conhecimento de sociologia, viu e está acompanhando esse processo, esse movimento que está se tornando histórico no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, acho que todos nós estamos vendo com grande satisfação, mesmo aqueles que no início estavam mais reticentes, né? Assim que a gente conseguiu distinguir que, fora os abusos que sempre é possível haver em movimentos que mexem com tantas pessoas, isso representa também o renascimento da cidadania brasileira não restrita ao voto. Nós temos pelo menos 20 anos de um apagão democrático com poucas manifestações nesse meio tempo, como o próprio movimento Passe Livre, há alguns anos atrás. Mas, sobretudo, nós tínhamos a concepção dessa juventude como uma juventude apática, presa às redes sociais e alienada da realidade. E a gente vê que veio para fazer um outro tipo de movimento social, não aquele partidário que nós estávamos acostumados, e de uma forma que inclusive nos deixa um pouco com dificuldade de analisar, porque o novo também exige categorias novas para entendê-lo, né? E isso me chamou a atenção também. Eu vi numa das manifestações levantar lá uma bandeira do PT, uma bandeira do PSTU, e eles rapidamente demonstraram insatisfação com aquilo, se sentiram até como se aquilo fosse uma infiltração negativa no movimento. Eu percebi isso. Agora, isso demonstra também que os partidos políticos estão realmente partidos? Sem dúvida. Todo o pensamento político mais moderno se centrou na ideia de que o partido é o representante legítimo, institucionalmente é o representante legítimo para se fazer política. Mas, ultimamente, há esse déficit de legitimidade nos diversos partidos. Quer porque muitas coligações fizeram com que eles ficassem muito parecidos uns com os outros, quer porque não tivesse mais nenhum partido que se pudesse dizer essa agora permanece sendo a reserva moral da nação, todos eles em maior ou menor grau com problemas em relação à corrupção ou outras coisas, e isso fez com que se tentasse criar uma outra forma de participação que não passasse pelos partidos. Até ninguém sabe como vai se dar efetivamente isso, porque nesse momento o movimento é uma força, quase uma força corporal que impõe a sua presença e impõe o seu respeito. Mas como que isso se encaminhará de forma institucional, já como nosso modelo é todo centrado na força dos partidos, que ainda é o grande mistério. Como fazer para esse movimento não cair nos partidos, como parece que não quer, e nem se perder
na falta de representatividade institucional no dia a dia da República, né? É porque não é um movimento contra a presidente Dilma, sim, contra o PT, contra o PSDB, contra o PMDB, é um movimento em favor do Brasil. Exato. É assim que eu vi, olha, nós estamos aqui na rua defendendo o nosso país, sabe? E é isso que eu sinto, é o que o senhor percebeu também. Também, que se a gente perguntar para 10, 20 manifestantes, nós vamos ter 10, 20 respostas diferentes sobre o meio que eles acham que o Brasil precisa melhorar. Cada um tem algumas pautas diferentes. E aí abre o debate. Então, o que a gente tem de comum? Eles refletem um sintoma de insatisfação. Insatisfação com as representações tradicionais da política, insatisfação com a corrupção, insatisfação com as prioridades dos governos nas diversas esferas, insatisfação com a política do pão e circo que a Copa poderia vir a representar. A ideia de que não basta nos dar um show, que para nós isso está tudo resolvido, não queremos ser visto bem lá fora e não estarmos bem aqui. Então é uma série de demandas que são bastante razoáveis e é por isso que ele recorta várias gerações. Começou com o movimento de jovens e assim que se conseguiu separar aquelas manifestações, vamos dizer, mais radicais e a infiltração até mesmo de criminosos em algum momento, assim que se conseguiu perceber por trás disso a legitimidade, foi atraindo pessoas que habitualmente não participam de nenhum tipo de movimento, que pensavam que o único movimento político que o cidadão poderia participar é no dia do voto, essa nossa democracia que só se exerce de 4 em 4 anos. E então nós estamos aprendendo com essa juventude que não aprendeu da outra geração. Os pais não ensinaram eles a fazer movimento político. É aí que vem a minha dúvida, da onde é que veio isso? Eu interpreto, muitas interpretações vão ser possíveis quando se tiver mais informações, mas eu interpreto que você tinha um sintoma que era bastante claro, uma insatisfação difusa presente em todos nós, com vários tipos de coisas que vinham acontecendo no país, De um certo modo, a população, pelo menos sobretudo aquela classe média que se representa nas redes sociais, ela avançou mais nos seus pensamentos do que a classe política que a representa. Ela avançou mais no seu pensamento do que as instituições que a servem. E isso levou a esse choque. Agora, o que é surpreendente é como é que uma gurizada nova, cujos pais, em grande parte, vieram desse apagão político, que não tinham cultura de participação, como que eles conseguiram... Até passaram pela cultura da repressão. Passaram pela política da repressão e depois tinham um grande medo, por exemplo, até de incentivar os seus filhos politicamente, com a mesma ideia que eles tinham, de até onde que isso vai dar. A permanência de partidos nos moldes tradicionais, com velhas bandeiras, que foram se desgastando nos últimos tempos, e esses, sobretudo jovens, articularam a partir de algo que era brincadeira, que pertence em princípio ao mundo do lazer, ao mundo das redes sociais, mostraram um novo jeito de pensar a coisa pública e deram um exemplo de cidadania que eu creio que todas as outras gerações, a minha, a nossa, a dos meus pais, tivemos que engolir, ao mesmo tempo preocupados em onde que isso vai dar, mas com uma ponta de admiração, porque afinal de contas alguma coisa tinha que ser feita, E claro que o fundamental agora é saber como canalizar isso para aquelas transformações positivas que parece que são mais ou menos consensuais. Pode-se diferir no modo como se vai encontrar isso, mas ficou bastante claro que demandas como a educação são demandas transversais que passam por todas as classes. Não é possível que nós tenhamos uma das melhores, talvez a melhor seleção do mundo, que nós tenhamos grandes estados, que nós tenhamos uma visão internacional muito boa, sendo visto como economia emergente, e sejamos uma população tão maltratada naqueles ensinamentos hoje básicos. somos a 6ª maior economia, até 2030 a projeção é de ser a 4ª maior economia, e daí? Com todas essas desigualdades aqui dentro, é isso que a rua está mostrando. E um público que só perde para os Estados Unidos em número de horas por dia na web. Então nós somos o segundo povo, do Ocidente, tirando a Coreia do Sul, que é um padrão bastante diferente, nós somos o segundo
povo que mais tem vida em rede social e vida na internet. E isso fez com que aquele potencial de agregação, as pessoas estavam muito atomizadas, separadas. Eu costumo brincar que a gente apanhava no coletivo e resmungava no varejo, né? Todo mundo, a passagem aumentou, a corrupção está grande. Os nossos problemas eram os mesmos, mas cada um reclamava no seu cantinho. E as redes, né, que não serviram só para jogos, não serviram só para correntes, deram um jeito de instrumentalizar essa insatisfação. E com pouco dinheiro, com nenhum dinheiro, conseguiram feitos que não se esperava. Veja, quando a gente vê até a nossa polícia aqui, que teve uma atuação até exemplar, diga-se de passagem, na parte de terça, quando nós vimos a polícia franqueando a abertura, até porque não era possível criar a repressão, só criaria aquele inimigo que eles não têm, por enquanto o inimigo é difuso, né? Mas quando nós vemos a polícia mostrando isso, a polícia talvez represente nesse caso essa vergonha que nós temos de termos que deixar essa nova geração fazer algo que talvez competisse a nossa também, ter dado para eles, que né? não fez. E então todo mundo vê com essa admiração, temos medo. Aí estavam me questionando, mas fechar a ponte, né? Bom, mas a nossa ponte vive fechada e nós já nos acostumamos a isso. Qualquer horário de pico, todos os dias a ponte é fechada. E um problema que nós consideramos crônico, não tem como resolver. Todos os dias, né, a ambulância se desloca para o centro, mas as ambulâncias se deslocam para o centro de vários municípios que têm que trazer os seus doentes porque não tem atendimento lá. Então, essa ponte que foi fechada num dia, ela também é fechada diariamente. A cidadania, se nós pegarmos ela como grande exemplo de acesso à capital do estado e suas instituições, né? Onde o povo de toda Santa Catarina vem buscar o respaldo institucional, o retorno dos seus impostos, e que já fica preso no trânsito, já tem que ficar preso numa ambulância porque os recursos estão centralizados, os hospitais estão centralizados aqui, e aí nós paramos 2, 3 horas essa ponte para talvez dizer... E daí? Agora, professor, o senhor falou em corrupção e a gente está vendo que uma das bandeiras que eles levantaram foi contra a corrupção, que é um tumor que esse país possui aí, com um tratamento muito, muito superficial, que viria do judiciário principalmente, aonde a impunidade ainda... Olha o mensalão, isso é uma vergonha. Esse pessoal devia estar todo preso. O pessoal ainda está discutindo e vai continuar discutindo. Agora, quando fala em corrupção, eu penso no seguinte: se você tiver consciência da importância do seu voto, erre, mas não se omita. Exatamente. De repente nós estamos vendo eles aqui na rua, até que ponto isso vai repercutir no ano que vem, em outubro? Olha, eu acho que primeiro vai ter uma mudança nos partidos que estão atônitos, né? Veja, partidos que tinham tradições de movimento, que quiseram levar a sua bandeira e a sua bandeira foi rechaçada, né? Outros partidos que tradicionalmente seriam contra qualquer tipo de movimento e tiveram que refazer sua opinião e dizer nós apoiamos. Então, de qualquer forma, nem os partidos sabem e eles vão ter que se adaptar. Agora, a grande dificuldade de transformar essa insatisfação coletiva numa cultura política que vejam a vinculação dessa insatisfação, que nesse momento é como um sintoma de uma doença, mas que nós temos que instrumentalizar isso ao momento do voto, é ainda algo que parece que é para se construir. Eu não acredito que vai haver num primeiro momento uma coerência entre esse movimento e voto. Ficou claro uma coisa: as pessoas não querem que o movimento seja capitaneado de formas tradicionais, que se dê o movimento para o crédito de lideranças que já estavam. Agora, se isso vai se transformar numa nova cultura política sustentável, de participação, de reflexão, etc., eu não sei. Até porque a gente... Pode parar aqui? Olha, eu acho que enquanto força não, mas pode ser manipulado. Quando a gente vê as pautas, as diversas pautas, nós vemos que são pautas muitas que os próprios manifestantes têm dificuldade de entender, que um pouco são pautas
pautas da moda e etc., junto com pautas que todos nós concordamos, né? Vamos ver se vai se manter essa coerência e o saber, vamos dizer, separar as coisas. Como é que nós vamos lidar, por exemplo, com o problema Copa do Mundo, diante do mundo que nós festejamos, etc. O que eu vi aqui na Copa da Confederação foi para treinar o processo de todo esse processo que vai ser colocado disponível para a Copa do Mundo. Agora, o povo também foi treinar como se manifestar nas ruas. E se isso acontecer na Copa do Mundo? Que eles não levantaram bandeira por causa do gol do Neymar. Exatamente. Eu acho que é bastante complicado para qualquer instituição lidar. Se a gente pensar o Brasil enquanto uma instituição, enquanto Estado no cenário internacional, o Brasil se candidatou, se esforçou, a população comemorou a vinda para a Copa e, de repente, é claro, teve muito problema esses investimentos para a Copa e, de repente... de repente o povo viu que tem dinheiro, mas dinheiro desviado... Que é usado para o circo, vamos dizer, e não para a saúde e não para a educação, né? Então eu acho bastante saudável e isso mostra uma coisa que parece que é fundamental. A ideia básica que se fazia do brasileiro, que eu creio que grande parte dos políticos tradicionais tem do brasileiro, é um sujeito que nada que um futebol não resolva. Pode ter qualquer escândalo que o futebol pode resolver. E que bom que aconteceu bem numa mini Copa do Mundo. Então, se eles chegam, a uma das manifestações lá eu vi alguns cartazes que dizia os professores valem mais que o Neymar, coisas impensadas numa cultura futebolística como a gente, mesmo que isso seja enfático, mas isso mostra um recado. Diz, olha, nós torcemos pela nossa seleção, nós gostamos de futebol, mas tem um limite, isso ainda é algo que nós não podemos gastar. Quantos hospitais dava para construir com um novo estádio, Nós estamos falando de coisas que talvez tragam investimentos, embora um pouco incerto, mas estamos dizendo que as prioridades continuam para o brasileiro de modo geral, sendo aquelas tradicionais. Nós temos uma péssima educação, uma das piores do mundo, proporcional ao nosso grau de economia. Nós temos uma saúde muito deficitária, Nós temos condições de moradia, de saneamento muito ruim. Você vê o estádio essa semana onde o Brasil jogou, por exemplo, Nós tivemos exatamente esse tipo de problema, Que perto, ruas ainda de barro, e um dos estádios mais modernos do mundo. Professor, verás que um filho teu não foge à luta. É isso que a gente está vendo aí. E eu agradeço muito a sua vinda, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E vamos ver, Vamos esperar e vamos torcer que todo esse evento, que toda essa movimentação nos oriente, nos coloque no caminho certo e ilumine algumas cabeças, Porque já não dá mais para suportar a história de ser amigo do rei para ter os seus benefícios. Sem dúvida. E isso envolve a todos, praticamente. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos.